Olá, sejam bem-vindas a mais um Confraria de Mulheres, esse espaço criado para nós interagirmos e nós aprendermos juntas com as mulheres da Bíblia. É tão gostoso saber que você veio até o Confraria de Mulheres, que você fez a sua inscrição, né? Que você fez a sua aquisição, melhor dizendo, você adquiriu um ano de conteúdo e a gente está se encontrando todas as semanas. Muito legal isso. Eu espero que você esteja recebendo bênçãos da parte do Senhor, instrução, até exortação, né, gente? Porque às vezes o Senhor nos aperta um pouquinho, mas com certeza para tirar algo bom de todas nós, né? Então, se acomode aí, vem tomar um chá comigo, fique à vontade. E enquanto nós vamos tomar um chá juntos, deixa eu pôr a aguinha aqui no meu para a gente relaxar. Que a gente não é de ferro, não é assim? Enquanto o chá está ali em imersão, abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 34. Nós vamos ler do 19 ao 28 e nós vamos conhecer a mulher dessa semana. A mulher dessa semana se chama Hulda, uma profetisa. Vamos lá? 2 Crônicas 34, 19 a 28. Bom, deixa eu explicar para vocês rapidamente o contexto. Josias tinha ascendido ao trono, ele era rei em Israel e ele foi ungido rei muito novo, né? Josias tinha apenas 8 anos de idade e a Bíblia fala que Josias fez o que era bom aos olhos do Senhor. Josias era um rei que era aprovado por Deus. E Josias foi encontrado, ele mandou reunir prata, ouro para fazer uns ajustes lá no templo, para as melhorias do templo, né, para a reparação do templo do Senhor. E quando eles estavam mexendo com a prata e tudo para fazer a restauração, eles encontraram o livro da lei. E então leram o livro para o rei, né? A partir do verso 14 de 2 Crônicas 34, o texto diz assim: enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dado por meio de Moisés. Olha isso. E Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Ilquias encontrou-me um livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. Livro era a lei de Moisés, gente, a lei mosaica, aquilo que Deus tinha entregado a Moisés. Era isso que estava sendo lido para Josias pela primeira vez, porque até então o que ele sabia da lei do Senhor era aquilo que ia passando a ele por tradição, né? Pela tradição oral. E agora ele estava diante dele com a lei escrita. Verso 19. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. Presta atenção. Então, ele se afligiu quando ele viu tudo aquilo que Deus requeria do seu povo e ele olhou para os seus antepassados e viu que todo mundo chutou o balde. Aí ele falou: não, o Senhor deve estar irado contra nós. Nós não temos obedecido às suas leis. E Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Hulda. Pausa. A profetisa é aquela mulher, o profeta, né? É o homem ou a mulher que carregam a palavra do Senhor. E nesse contexto, assim, aqui, gente, de muita seriedade. Porque falsos profetas sempre existiram. Falsos profetas, pessoas que dizem coisas da sua própria alma, que não é aquilo que o Senhor está dizendo, né? A gente já vê isso na própria Bíblia. Profetas falando que não, que o Senhor não ia fazer nada, que não ia ser nada daquilo, que aquele profeta ali é o profeta da desgraça, da ruína, e aí o Senhor vinha e executava juízo como o profeta tinha falado. Então, Hulda, eles foram consultar a Hulda diante da desolação de Josias. E agora? O Senhor deve estar aborrecido conosco, né?
Então Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum. Acho lindo isso aqui, pausa mais uma vez, porque muitas pessoas acusam a Bíblia de ser um livro machista. E definitivamente, embora a gente saiba da diferença cultural que existia naquela época e que não existe mais, também a gente tem que levar em consideração que era um mundo oriental com a cultura do Oriente. E nós vivemos hoje na cultura do Ocidente, uma outra cabeça, uma outra maneira de agirmos uns com os outros. E aqui é tão interessante que, assim como Débora, Uda tinha um marido. Uda tinha um marido. E Deus chama Uda, convoca Uda como profetisa. Então Deus não deixa a mulher de canto, não, gente. Deus também levanta mulheres. Débora era juíza em Israel, ela julgava as causas de Israel. É como se ela fosse uma rainha, entendeu? Porque os juízes, eles desempenhavam o papel que tinham que desempenhar na ausência de um rei. Então, Débora foi uma juíza e também profetisa, e aqui mais uma vez a gente vê uma mulher casada, então certamente debaixo da autoridade de seu marido, e Deus convocando essa mulher para ser a sua voz naquele contexto. Então, Uda lhes disse, diz assim, né? Vão consultar o Senhor, Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Uda, verso 22. Mulher de Salum, filho de Tocate e neto de Arás, e responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Uda lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Palavra poderosa, hein, gente? Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então, eles levaram a resposta a Josias. Olha isso. O que eu quero enfatizar aqui é a coragem e honestidade de Uda entregar uma palavra tão pesada. Gente, é muita responsabilidade, primeiro, você falar em nome do Senhor, né? E segundo, o rei podia mandar, não gostei dessa palavra, não, mata essa profetisa aí que está profetizando contra esse lugar. O que ela é? Uma sabotadora da nação? Não, Deus vai ter misericórdia de nós, né? Ela não se preocupou com as consequências que ela poderia trazer para si, mas ela disse a verdade, e a verdade era dura de ser dita. Era uma verdade pesada, era uma verdade que revelava que Deus havia reprovado, né, Judá. Deus havia reprovado e queria executar juízo por causa da idolatria do povo. E normalmente a gente evita falar palavras que podem ferir. Não estou querendo aqui te dar autorização ou dizer que você deve sair por aí sendo grosseira com as pessoas. Mas o quão honestas nós estamos dispostas a ser para livrar uma pessoa da ruína, para livrar uma pessoa do engano. Há uma diferença aí entre você falar uma verdade que vai derrubar uma pessoa, uma verdade que vai afundar uma pessoa, que não vai edificar em nada, não vai construir nada, e você falar uma verdade que vai alertar aquela pessoa. Comunicar uma verdade amorosamente e dizer, querida, olha aqui, a palavra de Deus diz isso.
você está andando nesse caminho. Isso parece ser bom, mas no final é caminho de morte. Muitas vezes a gente quer ficar politicamente correto e a verdade não é dita. O que precisa ser dito em nome do Senhor não é dito. E aí as pessoas continuam tropeçando. Elas não têm nem a chance de se arrepender porque elas não foram alertadas. Porque a gente não quer ferir ninguém. Hoje tem um tempo de que a gente não quer ferir ninguém. E eu concordo com isso. A gente não deve passar por cima das pessoas igual um trator. A gente deve levar em conta o que a gente vai dizer e a gente deve comunicar o que a gente precisa comunicar como nós gostaríamos de ser comunicados. Fale a verdade, mas fale a verdade exatamente da maneira que você gostaria de ouvir. Falar a verdade não deve ser pretexto para ofender, para humilhar ou para fazer a pessoa se sentir inferior em nenhum aspecto. Mas o que eu estou me referindo aqui é dizer uma verdade que serve como prevenção, como alerta, como orientação. Como, por exemplo, uma mulher quer se divorciar. Ah, eu quero me divorciar, meu marido está muito chato, sabe? Muito exigente. Ah, cansei. A fila anda, tô indo. Tem aquela amiga que vai dizer, é isso mesmo, a fila anda. Mas ela não vai ajudar essa mulher no dia da adversidade, no dia da solidão. Ela só põe pilha naquela mulher. A amiga verdadeira talvez diga para aquela mulher assim, escuta, você não se casou com ele? Ele é chato? Você também tem seus problemas. O que vocês podem fazer para melhorar esse casamento? Vamos pensar junto, vamos orar. Não, vamos tentar salvar esse casamento. Vamos tentar melhorar isso aí. Vocês entenderam? O que a palavra de Deus diz sobre o divórcio? Você vai divorciar porque ele está chato? Isso é motivo para divorciar? Não. Vamos lá, vamos lembrar. Quando vocês se conheceram, o que te chamou a atenção nele? Vamos trazer a memória que dá esperança. Não, minha amiga, fica firme aí. Vamos tentar, vamos prosseguir, vamos continuar, vamos lutar. E eu estou usando esse exemplo aqui, mas podia ser qualquer outro exemplo. Aquela mãe que quer abandonar os filhos para ir viver a vida louca. Entendeu? Tantos exemplos que eu poderia dar aqui de mulheres que tomam decisões precipitadas, às vezes movidas pelo cansaço, às vezes movidas por uma circunstância ruim, né? Porque todo casamento atravessa desertos. Às vezes movida pela exaustão de ter filhos pequenos, às vezes mais de um filho, e você pensa, olha para aquela criançada chorando e com demandas, e você fala, não vou dar conta, não vou dar conta. E quantas histórias a gente escuta por aí da mãe que deixa os filhos com a tia, deixa os filhos com a avó e ó, cai no mundo. Faltou uma amiga para dizer, peraí amiga, para, pensa, descansa, não desiste. Deixa os meninos um pouco aqui em casa, vai descansar, tira umas férias, resfria a cabeça. Aquela pessoa que tenha coragem de dizer a verdade. Escuta, não são seus filhos, é sua responsabilidade, não é sua mãe que tem que cuidar, não. Encara isso aí, enfrenta isso aí. Mas tem que ter quem diga a verdade, tem que existir as pessoas que são honestas e que estão dispostas a prevenir. Escuta, você pode escolher andar nesse caminho, você pode escolher andar nesse caminho, mas você tem que saber das consequências. Se você continuar caminhando assim, vai acontecer isso. E não é porque eu estou te desejando mal, não. É porque esses são os frutos dessa semeadura que você está fazendo. Uda, inquirida por aqueles homens, Josias queria saber o que estava acontecendo, o que Deus pensava sobre ele. E Deus disse o que Deus pensava sobre o seu povo. Deus disse o que pensava sobre Judá. Deus disse exatamente o que suspeitava o coração de Josias, que ele aborrecia aquele povo e que ele viria com juízo. Mas é tão lindo que Uda também, ela anuncia uma palavra de conforto. Ela fala assim, o Senhor também manda dizer que ele ouviu o seu clamor. Ele viu quando você rasgou as suas vestes e lamentou a desobediência dos seus antepassados e a desobediência às leis do Senhor. E por isso, o Senhor não vai executar nenhum desses juízos enquanto você for vivo. Depois que Ele recolher e reunir você aos seus antepassados, então Ele trará juízo sobre Judá. Então, essa mulher, ela teve extrema coragem, sabedoria. Ela foi porta-voz daquilo que Deus queria dizer. Tanto para exortar, tanto para entregar uma palavra difícil, como também para entregar uma palavra de consolo. Né? Nós não somos aqueles que saem por aí ferindo, mas nós somos aqueles que sim, ajudam a outra mulher, previne, exorta em amor, né? Cuidando da outra como nós gostaríamos de ser cuidadas, mas também dá o ombro, também acolhe, também ajuda, também proclama uma palavra de esperança. Né?
E o Senhor nos chamou para isso, para nós sermos propagadoras da verdade, da honestidade, mas também da esperança. Se você só marreta, só marreta, só marreta, ó, você vai morrer, você vai para o inferno, esse caminho é caminho de morte, sabe? Você só tem uma palavra de reprovação, uma palavra de dano, e nunca traz o refrigério, nunca traz uma esperança, também é hora de você medir. Porque Deus é o Deus que corrige. O filho a quem ele ama. Mas Deus também dá colo, dá refrigério e sara as nossas feridas. Que você seja como Uda, profeta da verdade e também profeta da esperança. Agora a gente vai fazer pergunta para o nosso profissional de plantão. É isso, nós estamos aqui cercados de amigos queridos, profissionais em suas áreas, super competentes. E hoje nós temos a minha querida amiga Elaine Wiesel, que é nutróloga e é uma profissional da área de nutrição e de saúde. Elaine, responde pra gente, minha linda, que tipo de alimento é bom para uma mulher que sofre com intestino preso? Eu tenho certeza que você vai dar uma dica de ouro pra gente, Elaine. E aí, as mulheres que estão sofrendo com o intestino preso, tem solução para isso só com alimento? Conta pra gente. Helena, eu gosto muito de falar de intestino. Eu acredito que o intestino é um dos principais órgãos do nosso organismo, por onde a absorção dos nutrientes acontece. O que é um intestino que funciona bem? É banheiro todos os dias, fezes, como uma banana, ela afunda, não boia, ela não suja muito o papel higiênico, ela não cheira muito forte e você tem a sensação de esvaziamento todos os dias. Quando isso não acontece, você permite a passagem de muitas toxinas do intestino para o sangue. Essas toxinas podem ter acesso às nossas células, elas podem ser uma grande epigenética, que é aquilo que você coloca em cima do teu gene, desencadeando algumas doenças. Isso não é bom para a tua qualidade de vida, para a tua longevidade. Então, problemas foram feitos para serem resolvidos. Você precisa adquirir conhecimento, buscar soluções. E a primeira coisa que você tem que pensar é por quê. Então, por que o intestino não está funcionando? Existem várias causas, porém eu quero separar das 4 mais comuns. Primeiro, falta de água. Segundo, falta de fibras. Você pode estar ingerindo poucas fibras na tua alimentação, tem que melhorar sua dieta. Terceiro, falta de boas bactérias que moram no seu intestino, que são os lactobacilos. E quarta, falta de alguns nutrientes, em especial o magnésio, que ajuda no movimento peristáltico, que é aquele movimento que empurra as fezes para fora. Então, vamos observar o porquê e encontrar uma solução. O que você não pode é passar sem olhar para isso, porque o intestino é muito, muito importante para a sua saúde. É isso aí, meninas, que delícia de dica, né? Eu tô aqui já comendo meu bolinho porque eu não tenho problema com o intestino preso, tá? Esse aqui manda muito bem. E a gente vai para aquele momento de dicas. O que será que tem para hoje? Vamos conferir? Olá, lindezas! Sejam muito bem-vindas a esse momento todo nosso. Para a gente aprender uma com a outra, dar dica uma para a outra. E a gente sempre começa com dica de livro. Gente, vocês estão lendo o livro? Tem que ler, gente. Eu sempre digo, mas eu vou repetir, a leitura melhora a nossa percepção das coisas, amplia o nosso vocabulário, a gente fala melhor, a gente se inteira mais dos assuntos. E aqui eu estou dando dica de livros, gente, mas a gente deve ler a Bíblia, bons livros, mas também ler notícias, ler matérias, artigos. Informe-se, evolua, ok? A dica de hoje, gente, é um livro que eu fiz um endosso. Um livro muito precioso, muito forte, um testemunho maravilhoso, escrito pela Andréa Scodro Sobirri Lucena. A Andréa Lucena, ou a Andréa Sobirri, ela teve um diagnóstico e o livro dela se chama Transformador, o poder da dor. Transformador, o poder da dor, ok? É pela Yes Books. Yes Books é que lançou e você pode fazer contato para adquirir o seu através da contato@yesbooks.com.br, ok? Yes Books, lembra que o book
2 Os, K, S, né? contato@iesbook.com.br, e eu vou ler a contracapa. O que se passou na mente de uma adolescente quando aos 17 anos descobriu que poderia estar com uma doença que para a medicina tradicional não tem cura? O que será que passou pela mente? Em 2003, após alguns sintomas que deixaram minha família em desespero e me deixaram assustada, me deparei com o diagnóstico de esclerose múltipla. Dor e sofrimento rondaram minhas experiências, assim como pode estar acontecendo com você hoje. A boa notícia é que eu consegui transformar minha mente e compreendi que a dor não mata, mas fortalece. Isso mesmo, ela tem um poder transformador em sua vida, assim como foi na minha. Contudo, para isso você precisa mudar sua visão sobre a dor. Este é meu desafio para você neste livro: perceber seus pensamentos sobre si mesmo, aceitar sua história, escolher assumir o comando da sua vida e agir rumo aos seus sonhos. O meu sonho se realizou. O processo foi longo, mas cada etapa valeu a pena. Aprenda também a valorizar cada etapa e a viver um dia de cada vez. Transforme sua dor. Sensacional, né? Então tá aqui a minha dica de livro de hoje: Transformador, o Poder da Dor, da Andrea Soubirri. Andrea Scodro Soubirri Lucena. Agora eu quero compartilhar com vocês uma dica de economia. Economia? Gente, porque ninguém merece investir em compras para depois ver o seu investimento sendo desperdiçado na geladeira. Quem nunca passou por isso? Comprou e aí de repente quando foi olhar a gaveta dos vegetais, uma coisa está estragando, o outro murchou. Gente, isso não é consumo inteligente. Mas tem uma dica boa para você prolongar a vida dos seus vegetais que ficam na geladeira. Vamos conferir? Olha isso, meninas, é uma receitinha super simples e que dá super certo. Com o filme de PVC, que você já conhece, você vai encapar o seu vegetal. Você pode fazer isso com cenouras, você pode fazer isso com pepinos, você pode fazer isso com chuchu, ok? Pronto, é só encapar direitinho assim, individualmente, leva na geladeira, que vai conservar muito mais. Isso a gente faz com papel filme. Agora, com o papel alumínio, o que a gente pode fazer? A gente pode conservar a banana. Olha essa banana, gente, tá vendo que essa aqui tá bem mais madura do que essa? Olha, a tendência agora é ela ficar bem mais madura. Quanto mais madura, mais docinha. Ela já tá num bom ponto. Aí você pensa, não vou dar conta de consumir. O que você faz? A banana tá bem madura. Eu já tirei completamente a casca dela, né? Com essa banana mais madura. Eu vou envolver, então, agora, depois que eu tirei a casca, a banana nesse papel alumínio, ok? Fecho direitinho. E vou colocar no freezer. E aí, depois que ela estiver bem firme, bem durinha, ela fica lá no freezer, ela pode ficar lá alguns dias. E você pode usar essa banana congelada para fazer um delicioso smoothie, né? A vitamina de banana, que ela fica com uma textura bem cremosa, quase parecendo um sorvete. Fica aí a dica para você não desperdiçar a sua fruta. É isso aí. Então, usem o filme de PVC não apenas para lacrar outras coisas, mas sobretudo para conservar os seus vegetais. É uma super dica, funciona de verdade, prolonga a vida útil dos seus vegetais aí. E lembre-se, todo dia dá uma geral na gaveta de vegetais para nada ser desperdiçado. E a gente se encontra no próximo Confraria de Mulheres. E aí, meninas? Gostaram das dicas? Eu espero que sim. Eu espero que esse quadro esteja trazendo encorajamento para vocês, ensino e leveza. A gente quer que esse quadro traga leveza, traga soluções práticas para o seu dia a dia e que você se levante aí para fazer da sua casa um ninho aconchegante, organizado, porque isso também alivia o nosso estresse, né? A gente se encontra no próximo Confraria de Mulheres, se Deus quiser. Até semana que vem. Eu te espero.
será que tem para hoje? Vamos conferir? Você gostou? Dá para cortar antes do talher cair? Tá muito bom.